Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para poderem compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui: segurança emocional nas organizações. A segurança emocional é um tema cada vez mais relevante nas organizações. Ela se refere à criação de um ambiente onde os colaboradores se sintam seguros para expressar suas emoções, ideias e preocupações sem medo de julgamento ou retaliação. Uma cultura de segurança emocional promove a confiança, a transparência e o respeito mútuo entre os membros da equipe. Quando os colaboradores se sentem emocionalmente seguros, eles estão mais propensos a se engajar, compartilhar conhecimentos, assumir riscos e colaborar de forma eficaz. Isso resulta em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Para promover a segurança emocional, é importante que líderes e gestores demonstrem empatia, ouçam ativamente e ofereçam suporte aos colaboradores. Incentivar uma cultura de feedback construtivo, onde erros são vistos como oportunidades de aprendizado, também contribui para a segurança emocional. Investir na segurança emocional das organizações não apenas melhora o bem-estar dos colaboradores, mas também fortalece a cultura organizacional e impulsiona o desempenho geral da equipe. É um investimento valioso para criar um ambiente de trabalho saudável, positivo e inclusivo. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Eliana de Sá Schmidt. Olha só que orgulho, que honra trazer aqui para prosear comigo a Eliana. Eliana, seja muito bem-vinda à Prosa com Bertalha. Olá, Bertalha. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão relevante para todos os profissionais, independente da área que a pessoa atua. Muito obrigada pelo convite. É um prazer realmente. Que bacana. E, Eliana, eu tenho certeza que vai ser uma prosa fantástica aqui, um assunto extremamente relevante, conforme você falou. Antes de nós entrarmos aí, contextualizarmos o tema, quem é a Eliana? Vamos lá, Bertalha. Profissionalmente, eu tenho aí muitos anos de estrada em recursos humanos, mais de 20 anos na liderança das atividades de recursos humanos, e desses 20 anos, uns 10 trabalhando na direção das organizações. Trabalhei nos Estados Unidos por quase 5 anos, já trabalhei com vários países ao redor do mundo, já tive posição global. Minha última posição foi como parceira de RH para um segmento, né, de uma gigante do setor automotivo. Trabalhei com um time que estava basicamente localizado na Europa. Desde janeiro, eu tenho procurado concentrar a maior parte do meu tempo em atividades de voluntariado e uma outra parte do meu tempo migrar a minha energia de uma única organização para várias organizações, trabalhando com aconselhamento de executivos, mentorias de RH, mas principalmente com cultura mesmo organizacional. Que legal, que bacana. Baita experiência aí, hein, Eliana, que você vai compartilhar conosco aqui. Já vamos pedir para o pessoal, Eliana, se inscrever no canal, curtir e acionar aí o sininho da notificação, porque tem muita prosa que nós colocamos lá no canal. E não percam, não percam, tem muita coisa. Eliana, vamos contextualizar esse tema fantástico. O que você tem a nos dizer aí? Então, quando a gente fala de segurança emocional, a gente está basicamente falando de assegurar para as pessoas um espaço de confiança que proporcione para a pessoa aquele conforto e que ela possa dizer: eu cometi um erro, eu preciso de ajuda. Essencialmente, isso é a manifestação de que você tem um ambiente que proporciona segurança emocional. Na minha experiência, tudo começa pela cultura.
Porque a cultura é o conjunto de saberes, de crenças, de modo de fazer que caracterizam uma comunidade, né? Você constrói uma cultura através do uso de ferramentas, através do uso de rituais e de uma linguagem uniformizada, né? E a linguagem, por isso que a linguagem é tão importante que quando as empresas querem trabalhar com cultura, elas fazem o que a GE fazia lá no começo dos anos 2000, que era trabalhar com os 4 E's da liderança, né? Energizar, ter energia, ED, que é saber trabalhar com decisões complexas. Então, a GE trabalhava com isso. Uma das últimos trabalhos que eu fiz, a gente trabalhava com uma nomenclatura que a gente chamava de PACE. A linguagem é importante para ela trazer simplificação e unificação quando a gente está falando de cultura. E a cultura, ela é viva, ela se manifesta nas atitudes das pessoas. Por isso que eu quero dizer que se você tem uma boa atitude, você produz um ambiente positivo, produz um ambiente que traga segurança emocional para as pessoas. Por isso que para mim, as duas estão de braços dados, Bertaglia. Muito legal essa sua contribuição aí, Eliana. Eliana, uma das coisas que me chama a atenção aqui, dentro dessa contextualização, essa conexão da segurança emocional nas organizações, a relação com a cultura organizacional tão importante para funcionários, para as pessoas e para os stakeholders, na verdade. E quais são os benefícios de nós promovemos uma cultura de segurança emocional no ambiente de trabalho, Eliana? Olha, Bertaglia, as pessoas passam a maior parte do dia, né, dedicadas ao trabalho. Então, assim, o nosso grande objetivo deve ser proporcionar um ambiente saudável para as pessoas poderem performar. Então, assim, quando as pessoas podem se expressar com liberdade, quando elas se sentem essa segurança, a empresa ganha em colaboração, ela ganha com mais diversidade de pensamentos e ideias, né? A gente ouve muito falar em outras esferas de diversidade hoje, mas o respeito a ideias diferentes e as pessoas se sentirem seguras para manifestar uma ideia que é contrária ao que está sendo discutido numa outra reunião com 10 pessoas, por exemplo, e só ela discorda, isso pode trazer benefício para a organização, né? É criatividade. E o impacto no resultado é direto. Né? Então, ter a segurança para discordar, para falar, mesmo quando a minha ideia é diversa, né? Eu acho que é um dos maiores benefícios que uma organização pode ter. Muito legal esse ponto. E aí, já eu gostaria de trazer um outro ponto que também está conectado a esse, que é quais são as principais características, ou seja, como é que eu identifico que uma organização valoriza efetivamente a segurança emocional e dá condições para que os funcionários eles tenham, Helena, de certa forma, uma liberdade, uma autonomia para realizar o trabalho deles. Eu acho que tem 2 esferas bastante importantes, não só 2, né, mas para destacar 2, que uma é da empresa como um todo, trabalhando essa questão da construção da cultura de forma deliberada, né, de forma planejada, criando esse ambiente positivo de trabalho, que é aqui no macro, e a outra uma atuação próxima da liderança, que é uma liderança que abre o espaço de fala para todos de forma indistinta, é uma liderança que pergunta, é uma liderança que se preocupa com a condição emocional que aquele indivíduo está para entregar naquele dia. Então, eu acho que essa abertura para acolher aquilo que a pessoa tem para dizer, mesmo que ela não esteja num dia bom. Eu acho que vai além da questão técnica, né? Além da competência de comportamento, é a observação de como é que estão as emoções e a abertura de espaço para que aquela pessoa fale. Isso existe de uma forma planejada no dia a dia da organização. Interessante esse ponto que você trouxe. Eu estou aqui pensando, Eliana, e refletindo um pouquinho no seguinte aspecto. Nós falamos muito sobre cultura organizacional e até o lado emocional das pessoas trabalhando, de certa forma, dentro de uma ou outra organização. Existem, por exemplo, as multinacionais, as grandes organizações, uma tem uma cultura mais rígida, outra mais organizada, outra mais orientada ao financeiro. Quer dizer, cada uma tem um seu estilo. Tem o alemão, tem o americano, tem o inglês, o francês, o italiano, e nós acabamos, o brasileiro, logicamente, e nós acabamos, às vezes,
rotulando um pouco. Ah, se eu for trabalhar numa empresa italiana, né, é uma empresa um pouco mais, desculpe os italianos, eu sou italiano, né? Desculpe os italianos, mais desorganizada. Se eu for para o inglês, é mais pontual, mais organizada. Se eu for para o americano, por exemplo, é mais orientada a resultado, a finanças, embora para mim todas elas sejam orientadas a resultado, né? Uma alemã, né, mais engenheira, né, mais cartesiana. É correto pensar dessa maneira em termos culturais e como isso influencia a segurança emocional, Eliana? Então, eu não sei se a gente pode falar em certo ou errado, mas se a cultura ela se manifesta através dos rituais, através das ferramentas que existem, através da linguagem, a cultura da nação, a cultura da economia predominante naquela organização, né, ela também vai afetar aquele ambiente. Então, assim, não necessariamente de certo ou errado, mas existe impacto da cultura de um povo sobre a cultura da organização. Eu acho que o ponto mais importante aqui é como essa organização vê a questão do desenvolvimento da cultura organizacional, porque você pode ter um pequeno negócio no Brasil que é de capital predominante alemão. Então, assim, como esse capital predominante, essa organização predominante, vê o desenvolvimento de uma filial, vamos dizer assim, de uma empresa menor num país que é brasileiro, que tem uma cultura com vários traços que diferem da cultura germânica. Então, como ela vê isso? Então, existe essa definição de direção. Ela não, ela pretende a cultura que ela quer que seja estabelecida na empresa no mundo todo, ela tem determinadas características e ela preza por determinadas atitudes que têm uma correlação com a cultura germânica. E ela vai colocar isso na filial aqui. Agora, se a direção pensa que a cultura pode ser desenvolvida com traços locais, ela vai facilitar isso. O que eu quero dizer é que a cultura ela vai se desenvolver, Bertaglia, seja por acidente ou seja de forma deliberada. Né? Quando a Uhum. gente fala nesse predomínio da cultura de um determinado povo, que geralmente é quem tem o capital dominante naquela organização, a gente está falando de uma cultura que vem acontecendo, né? Não quero chamar de acidental nesse caso, mas é uma cultura que vai acontecendo no dia a dia. Então, assim, ela existe, né? A gente não pode dizer que seja certo ou que seja errado, mas ela existe. O importante é que as pessoas sintam que elas estão num ambiente saudável, né? Num ambiente elas conseguem ter a segurança para ser quem elas são, né? Sem ter medo, né? Por isso a segurança. Eu acho que esse é o ponto efetivamente mais importante, e que a empresa esteja atingindo resultados, né? Que a empresa seja um ambiente bom para as pessoas que estão lá, que vão trabalhar e vão produzir resultado. Olha só que fantástico, muito bacana. Gostei muito aí da sua complementação, Eliana. Eliana, vamos fazer o seguinte: nossa conversa aqui, a nossa prosa está passando rápido. Vamos encerrar aqui o primeiro tempo da nossa conversa. Passou voando. Nós vamos É chamar a verdade. corujinha, vamos tomar uma água, um café e voltamos para o segundo tempo. Pode ser, Eliana? Pode, claro, vai ser um prazer. Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui com a Eliana, falando de um assunto que é fantástico, falando sobre cultura organizacional, ou seja, é uma preocupação que muitas vezes nós deixamos em segundo plano, né, Eliana? Ou seja, não é a nossa prioridade pensar em como suportar o ambiente de trabalho, como realmente, e você mencionou lá atrás, né, mas passamos muito mais tempo das nossas vidas dentro das organizações. Então, é muito importante que nós tenhamos aí uma área, logicamente, de não necessariamente lazer, mas onde a gente se sinta bem em relação ao ambiente de convivência. E aí, Eliana, quais são algumas práticas que realmente são eficazes para promover a segurança emocional entre os membros da equipe? Então, Bertaglia, é interessante, né? Você mencionou isso, né? Começando e tal, e cada vez mais organizações, né? Prestando atenção nisso, porque nós somos seres integrais, né? A gente não vai para o trabalho e deixa o coração em casa e não chega em casa, né, deixa o cérebro no trabalho para ir para casa, né? Nós somos seres integrais, nós vamos com o nosso todo, né? De forma completa para qualquer ambiente que a gente vá. Eu acho, bom, de novo, vou bater na tecla da cultura, porque realmente é algo que eu acredito, né? O ambiente de trabalho ele tem que ser positivo, começa aí.
entendendo isso, quais são as atitudes que vão transmitir essa segurança, né, para todos os componentes de uma equipe, que aquele realmente é um ambiente bom para trabalhar. É um ambiente no qual as pessoas são respeitosas, né, e respeitosas no sentido mais amplo possível da palavra. Um ambiente onde as pessoas são empáticas, elas procuram se colocar no lugar do outro, por que que o outro está fazendo aquela posição antes de julgar, por que que alguém está fazendo aquela pergunta, procura se colocar no lugar do outro, questiona para compreender. Acho que a questão da comunicação, uma comunicação bastante assertiva, ele é um marco importante de um ambiente que possa trazer segurança emocional. Ouvir atentamente, né? Essa comunicação, da forma como eu falo, de forma assertiva, ouvir de forma atenciosa, também prestando atenção no que o outro está dizendo. Estes são algumas das atitudes que você consegue observar no ambiente do trabalho, que consegue transmitir mais segurança para os membros de uma equipe, né? E quando a pessoa pode falar aquela questão que eu trouxe, eu preciso de ajuda, né? Olha, eu errei, como é que a gente pode fazer agora, né? É como eu comentei antes, é muito importante também entender que a cultura ela vai existir, quer você queira, quer você não queira, né? Então é melhor você atuar para que essa cultura seja positiva e traga essa segurança para as pessoas. Bacana. E aí tem uma palavrinha, Eliana, que eu gosto muito de usar, né? E seguramente você, como uma baita de uma profissional na área de RH, também usa, que é o engajamento. Palavrinha engajamento, né? Que de certa forma ficou um pouco comum, mas como é que a segurança emocional, Eliana, ela pode influenciar o engajamento dos profissionais, dos colaboradores, e como ela pode afetar a produtividade? Essa palavrinha também é mágica, né? E o desempenho da equipe, Eliana. Então, se você. Existem inúmeros estudos mais atuais, né? Eu me lembro nos meus primeiros tempos de liderança, trabalhando com desenvolvimento organizacional, desenvolvimento das pessoas, buscando indicadores que me ajudassem, né, a comprovar, a provar que era bom investir naquele treinamento que eu estava propondo, naquele programa que eu estava propondo. Hoje existem diversos estudos que não fazem essa conexão direta, mas existe um recente da Gartner, por exemplo, do Instituto Gartner, que fala Uhum. sobre a relação entre o desempenho do indivíduo e o resultado da organização. E um ponto super importante, né? A cultura, ou seja, o indivíduo vai desempenhar com a competência técnica dele, com as emoções dele, com a competência comportamental dele, e isso é o que compõe a cultura, né? Essa é a cultura manifestada, né? E a cultura ela é percebida pelo cliente. Eu já ouvi relatos de clientes, né? Você também pode lembrar de alguns, né? Eu gosto de trabalhar com a sua empresa porque eu realmente posso confiar naquilo que as pessoas estão me dizendo. Por quê? Porque as pessoas são desenvolvidas uma cultura de integridade, né? Então, assim, o cliente também percebe. A relação pode ter alguns pontinhos, né? Não é uma linha reta, mas a relação entre como as pessoas performam, isso é percebido como as pessoas performam, qual cultura, né? Quais são os valores baseados nos quais elas performam, é percebido pelo cliente, tá? Então, assim, criar um ambiente onde cada indivíduo pode entregar o seu melhor, ou seja, o que inclui não só o indivíduo ter as competências técnicas para entregar, não só ter as competências de comportamento para entregar, mas que ele se sinta de forma segura, saudável, não só fisicamente, né? De um lado, o indivíduo tem a competência técnica e comportamental, do outro lado, a empresa oferece as ferramentas e oferece condições para que a pessoa trabalhe com saúde. Agora entra também não só a saúde física, mas a saúde emocional Uhum. também, né? E isso é assegurar esse contexto onde a pessoa pode entregar bem, afeta diretamente o resultado da organização. Eu acho que não há mais questionamentos, né? Sobre esse ponto. Por exemplo, tem um ponto que é muito importante que está sendo muito discutido que me vem à cabeça agora. Algumas empresas retomaram o trabalho 100% presencial. A gente ouve esse debate o tempo todo. É, Algumas dessas empresas talvez estejam com muito foco em ter um corpo presente e não estejam percebendo que, na verdade, a mente não está ali presente e alerta para o trabalho, e que as emoções estão desbalanceadas, porque a pessoa tinha construído uma estrutura com um trabalho híbrido e, de repente, ela tem que voltar para o trabalho totalmente presencial. Então, essa é uma discussão bastante atual, né? Algo que a gente tem comentado bastante, e eu acho que essa questão de prestar muita atenção no corpo presente, né, que é o que a gente tem no trabalho presencial, deve
existe uma dinâmica que a organização precisa criar, uma discussão que a organização precisa criar, que inclua os funcionários e que chegue à melhor forma, a melhor fórmula para a organização. Eu acho que essa tem um impacto super direto no resultado. Eu acho que é um impacto bastante direto, essa questão da discussão sobre o trabalho presencial. Nossa, que fantástico você trazer esse tema, Eliana. Tem um aspecto que eu considero bastante importante dentro dessa perspectiva da segurança emocional que você trouxe aí, e logicamente você, conhecedora do assunto, pode falar um pouquinho para a gente, porque na realidade, embora nós de alguma maneira tentemos resolver o problema da segurança emocional, e você passou aí também pelo lado da pandemia, ou seja, a saúde mental das pessoas, Nossa. ou saúde emocional e tudo mais. Tem alguns possíveis obstáculos, barreiras, desafios que a gente acaba encontrando dentro da organização. E quais são eles? E de que maneira a gente poderia derrubá-los, Eliana? Eu sei que você não tem bola de cristal, né? Mas eventualmente algumas coisas podem ser ditas aí, né? Eu acho que tem um ponto muito importante que eu quero destacar, Bertaglia, que é a questão de que as organizações elas são únicas, né? Elas se desenvolvem ali de acordo com aquele grupo de pessoas que está dentro dela e elas acabam tendo uma identidade única. Então, as soluções, os problemas e as soluções, eles devem ser diferentes. A gente pode olhar para o mercado, ver o que o mercado está fazendo, mas as soluções são muito customizadas, né? Elas são para aquela organização de forma específica, né? Quando a gente fala em dificuldades, tem duas que me vêm assim à cabeça logo de cara, que a primeira é a disponibilidade orçamentária, né? Porque uma organização, para que ela construa esse ambiente com segurança, essa uniformidade de crenças, de ferramentas, de terminologia, ela precisa colocar recurso no treinamento das pessoas, ela precisa colocar recurso no treinamento que eu quero dizer é na divulgação, né? Nessa uniformização de entendimento do que significa aquela atitude que ela quer que seja presente. Ela tem que colocar tempo das pessoas na reflexão, estamos indo bem, não estamos indo bem, tudo isso tem custo, né? Muitas vezes ela tem que criar canais de apoio para as pessoas que não estejam se sentindo bem, como são os prestadores de serviço que trabalham com, geralmente você tem uma central única, né? E você consegue ter acesso a psicólogos, advogados, pessoas de apoio financeiro, por exemplo, né? Que possam ajudar a estruturar, né? A questão das finanças domésticas. Isso tudo tem custo, né? O ponto aqui é, de novo, eu volto na intenção de fazer as coisas, né? Existe uma expressão em inglês que diz que coloque algo mais ou menos como coloque o seu dinheiro onde estão as suas palavras, né? Se você quer falar sobre estabelecer uma cultura que proporciona um ambiente saudável, você tem que colocar o investimento naquela cultura que proporciona um ambiente saudável. Se eu estivesse defendendo, né, um business case para fazer uma implementação de um projeto de cultura, eu teria que atrelar esse business case ao negócio e tentar mostrar quais indicadores que seriam afetados por aquele trabalho, por aquele investimento. Eu acho que a gente tem que falar a língua do negócio, Bertaglia. Você tem que dizer, como você falou, né? Se não é uma entidade sem fins lucrativos, você tem que mostrar o impacto no negócio. Mesmo se for uma entidade sem fins lucrativos, você tem que mostrar qual vai ser o benefício, né? Então, sempre tem o que a gente ganha fazendo isso, independente de ser um resultado financeiro ou um outro resultado que você esteja buscando. Então, a disponibilidade orçamentária, né, é uma delas, é colocar investimento, né, por trás das palavras e por trás da intenção. E a outra, eu acho que existe uma cilada quando a gente fala da questão de segurança emocional, que é quando a empresa vai trabalhar no nível coletivo, né? Quando a gente está falando de cultura, de ambiente de trabalho, mas a liderança vai estar mais perto do indivíduo, né? Então, esse desenvolvimento dos líderes para fazerem esse apoio de uma forma que ele não invada aquele ponto a partir do qual uma questão de segurança emocional passa a ser uma necessidade de acompanhamento de um profissional ligado à saúde mental. Eu acho que essa é uma cilada e tem um terreno aí, uma área cinzenta, que os líderes precisam estar bem treinados, tá? Eu vejo essas duas grandes problemáticas aí na questão de segurança emocional nas organizações. Para os líderes, para a questão de orçamento, é colocar o dinheiro onde está a sua intenção, né? E para a questão dos líderes, realmente é desenvolver líderes, né? Ter bom material para trabalhar e desenvolver esse material. Que bacana, que legal. E é um campo
De certa forma, até perigoso, né? Quando você fala em liderança, mexer com esse assunto. Mas eu queria usar um pouquinho a sua experiência aí, Williana, principalmente na perspectiva de como uma empresa pode efetivamente reconhecer e implementar algum programa ou projeto de segurança emocional, porque na realidade as atividades do dia a dia levam a essa perspectiva de estar bem ou não em relação à segurança emocional. E a outra é como é que o líder, né? Porque a gente sempre fala de liderança, de chefia, líder transformacional, uma série de qualificações que a gente acaba dando para os líderes, mas como é que ele deveria se comportar? Porque ele também é um ser humano, né? Ele também é um integral, né? Como você disse lá atrás. Ou seja, ele também tem os problemas de família, ele também tem os problemas financeiros dele, ou seja, tem uma série de coisas que a gente precisa reconhecer. Eu chamaria de dica, né? Quais são as dicas que você daria nessa linha de raciocínio? Olha, Bertaglia, eu vejo assim, vou entrar na questão da liderança, mas o desafio da liderança o desafio do líder, né, do gestor, é fazer a gestão das pessoas. Ele tem o desafio de ter a competência e de ter o tempo para fazer isso, tá? Porque ele também tem outras demandas, que é como você está falando, ele também é um ser integral e ele também tem outras demandas. Aí entra o desafio da organização, porque o desafio da gestão da organização é identificar aqueles que realmente têm as condições de se tornarem uns bons gestores de pessoas, certo? E daí sim investir no desenvolvimento daquelas pessoas. Porque o que pode efetivamente minar um ambiente de trabalho positivo é quando uma empresa fala de comportamentos que ela gostaria de ver estabelecidos, né, na maioria dos seus funcionários, a maior parte do tempo, mas ela premia um comportamento que é contrário. Então, é uma bomba para um processo de construção de cultura e de construção de um ambiente que dê segurança emocional, quando você, por exemplo, promove um líder que entrega a despeito de como as pessoas estão sentindo, a despeito de deixar um trajeto de pessoas caídas pelo caminho. Então, essa é uma bomba. Então, eu vejo assim, o líder, ele tem que ser bem preparado, ele também tem que ter o desejo de ser líder, né? O desejo de se ocupar da gestão das pessoas, né? A empresa cabe escolher bem, preparar e vigiar a demanda também que é colocada sobre esse profissional, porque se ela valoriza a gestão das pessoas, tem que criar condições para o líder fazer isso. E tem um ponto muito importante, Bertaglia, porque às vezes algumas pessoas no início de carreira, elas acreditam que elas só vão ser bem-sucedidas se elas se tornarem líderes. Uhum. E é muito importante que as pessoas tenham autoconhecimento. Muito importante, porque não tem problema nenhum se você deseja crescer na carreira sem se tornar líderes de pessoas. Não é um problema. E se você tiver plena consciência disso, vai ser muito mais fácil gerenciar com a organização onde você estiver. Você vai se desenvolver, vai crescer sem passar pela armadilha que seria para o seu perfil ser gestor de pessoas. O autoconhecimento é muito crítico aqui. É realmente muito crítico. Que bacana. Helena, fantástica a nossa prosa aqui, muito legal. Nós estamos chegando ao final aqui. Eu sou muito grato pela sua contribuição, Helena. Bertalho, eu queria fazer um comentário só antes de ir, porque eu acho que quando a gente está falando de segurança emocional, entra. A partir de um determinado ponto, a gente tem que começar a falar de saúde mental, né? Então, Uhum. eu acho que é muito importante para os profissionais, quando a gente está falando de segurança emocional, é muito importante que no dia a dia as pessoas tenham válvulas de escape, que elas tenham pares com quem elas possam falar, que elas tenham um mentor com quem elas possam discutir, que elas se dediquem a atividades fora da empresa, ao ar livre, que elas procurem válvulas de escapes para aquele estresse. Mas também é muito importante que a pessoa perceba se ela não está conseguindo gerenciar, porque daí é onde a gente corre o risco de um programa, um ponto de uma desestabilização emocional se transformar num problema de saúde efetivamente. Então, antes que se transforme num problema de saúde,
é bacana que a pessoa procure ajuda. E tá tudo bem procurar ajuda, né? Agora, se você já passou de um ponto em que você não consegue pedir ajuda, mas alguém que te ama tá te dizendo que alguma coisa não tá indo bem, presta atenção e procure ajuda, sabe? Porque nós estamos num momento de muita vulnerabilidade emocional. O que a gente precisa cuidar é para que isso não se transforme num problema mais sério, né? É um problema do nosso tempo, né? A questão da vulnerabilidade das emoções, né, e que afeta a saúde mental de muita gente. Mas é importante que as pessoas se cerquem de pares de outras pessoas com quem elas possam conversar e compartilhar antes que isso se torne um problema. Eu queria dizer isso por último. Maravilha, fantástico. Eliana, ao infinito e além. E o que nós Ao fazemos na infinito e vida além. ecoa na eternidade. Um abração virtual para você. Tudo de Para bom. você também. Obrigada pelo convite uma vez mais, Bertagem. Prazer falar com você. Tchau, tchau. Tchau.